A cidade grega de Corinto foi um dos centros econômicos e culturais mais promissores de toda a Grécia Antiga. Foi um polo de desenvolvimento comercial aliado ao marítimo, que acarretou numa rica cultura e economia na região. Seu caráter religioso também é extremamente relevante. A cidade abrigou, por 1 ano e meio, a jornada missionária do apóstolo Paulo, que ali edificou uma igreja. Corinto também ficou conhecida por sediar os Jogos Istmicos, além de dar nome a uma Batalha de Corinto, que aconteceu anos depois, em 146 a.C., e culminou na destruição da cidade-estado grega, reconstruída em 48 a.C. por Júlio César. Em honra a Poseidon, a cada 2 anos eram promovidos os Jogos Istmicos, que tiveram extraordinária importância no esplendor da antiga Hélade, atual Grécia. Eram realizados no Istmo de Corinto, ponto de ligação entre a Grécia continental e o Peloponeso. Esses torneios recebiam um grande número de participantes e espectadores, levando-se em consideração o fato de Corinto ser um dos mais importantes centros comerciais e de diversões daquele tempo. Não se sabe a data em que os Jogos Istmos começaram a ser disputados, embora não haja referência à organização, administração ou esportes praticados. Desenhos da época levam os historiadores a crer que nesses jogos eram disputadas provas hípicas, atléticas, musicais, literárias e náuticas. A partir de 580 a.C., os concursos de poesia e música passaram a ser acessíveis também às mulheres. Em um desses, Píndaro, grande poeta lírico, foi derrotado 5 vezes pela poetisa Corina. Os vencedores dos Jogos Istmicos recebiam como prêmio uma palma e uma coroa de folhas de pinheiro. O Templo de Zeus Olímpico, também conhecido como Olimpeu, é a ruína monumental de um antigo templo dedicado a Zeus em sua qualidade de rei dos deuses do Olimpo. Está localizado no centro de Atenas, na Grécia. Sua construção começou no século IV a.C. e só foi concluída no reinado de Adriano. Em seu apogeu, foi um dos maiores e mais famosos templos gregos. O monumento corágico de Lisícrates é o monumento corágico mais bem preservado de Atenas, Grécia. Antigamente, estátuas como esta eram construídas como base para a colocação de troféus. Competições de teatro eram organizadas todos os anos e o patrocinador da apresentação vencedora ganhava um troféu. Este, em particular, foi construído por Lisícrates, um rico cidadão de Atenas no século IV a.C. Tem mais de 30 pés de altura e é coroado por um capitel em forma de folhas de acanto. No topo do pedestal pode-se ver um tolos, que é uma estrutura circular com colunas coríntias e coberta por uma cobertura de mármore. Abaixo do telhado você pode ver um friso que mostra cenas da peça vencedora, junto com Dionísio, o deus patrono do palco. O monumento foi integrado em um mosteiro capuchinho, que foi construído no mesmo local em meados de 1600, o que explica em parte a razão de sua sobrevivência. Pérgamo foi uma antiga cidade grega rica e poderosa na Eólia. Está localizada a 26 quilômetros da costa do mar Egeu, em um promontório no lado norte do rio Caicos e a noroeste da moderna cidade de Bérgama, hoje território da Turquia. Durante o período helenístico, tornou-se a capital do reino de Pérgamo, sob a dinastia Atálida em 281 a 133 a.C., que a transformou em um dos principais centros culturais do mundo grego. Muitos restos de seus impressionantes monumentos ainda podem ser vistos, em especial a notável obra-prima que é o Altar de Pérgamo. Pérgamo é citada no livro do Apocalipse como uma das 7 igrejas da Ásia. Período helenístico, cerca de 323 a.C. a 30 a.C. Você sabe qual a diferença entre helênico e helenístico?
Helênico é um adjetivo que os gregos da antiguidade usavam para se referirem a eles mesmos. Eles se autodenominavam helenos, assim como a Grécia era chamada Hélade. Helenístico é um adjetivo moderno, utilizado para descrever o período que vai da morte de Alexandre, 323 a.C., à conquista final do mundo helênico por Roma, 30 a.C. As mudanças nas concepções artísticas no período, em relação aos precedentes, são evidentes na representação da figura humana. A habilidade técnica e os ideais de beleza estabelecidos são aplicados à representação de figuras que sugerem movimento, por vezes quase teatrais, que toma o lugar da serenidade formal. Todo esse desenvolvimento da habilidade para representar a figura humana fez o ideal de beleza construído pelos gregos perdurar até nossos dias. São apenas os artistas modernos, as vanguardas europeias no início do século XX, que irão contestar esse padrão 2.500 anos depois.